Olá, como vai? Tudo bem? Estamos aqui em mais um ABEScast, esse canal de informação, conhecimento aí para o mercado de segurança eletrônica. Aliás, um dos canais mais importantes que tem no segmento, pois aqui a gente representa a área de gestão, a gente representa a área de legislativa do segmento, de legislação do segmento, a área de tecnologia do segmento, inclusive da ExpoSec, né? Em final de contas, a ABES é a dona da ExpoSec, né? E é ela quem traz todo esse conhecimento aí para o mercado de segurança eletrônica. E dessa vez estamos diretamente de Goiânia. Então este ABEScast está sendo gravado em Goiânia, onde amanhã, dia 14 de abril, será realizado o Conexão ABES Goiânia. E aqui, para começar o nosso debate aqui, eu estou com o Vinícius Romano, ele que é CEO da Camerite. Tudo bem? Tudo bem, Cláudio. Prazer em revê-lo. Que bom, aqui estamos em Goiânia. Estaremos amanhã também presente no Conexão ABES. Legal. Assim como foi nos demais e bastante empolgado aí com o evento de amanhã e agora aqui com vocês no Muito bom. E vocês estiveram na ExpoSec, né? O ano passado vocês fizeram uma gravação no ABEScast também, né? 2025, sim. Fizemos uma gravação bem rapidinha ali durante a feira, Durante né? a feira, exatamente. Foi bem interessante. Uhum. Muito bom, legal. E a Camerite é uma empresa aí, já está há quantos anos no mercado? Fez 13 anos. 13 anos. 13 anos. Então, Vinícius, me conta um pouco mais aí da Camerite, dá esse histórico, porque houve uma transição aí de negócios, enfim. Passa aí pra gente essa informação. Sim, Cláudio. Então, tudo começou com um empreendimento, né, uma iniciativa chamada Veja ao Vivo, que basicamente eram câmeras online, ao vivo, nas ruas, e que só fazia transmissão do que estava passando aí nas ruas, em praias, assim por diante. E, de repente, aconteceu um episódio, na época aqui em São Paulo, na Arena Corinthians, na construção. Sim. Acho que um incidente. E pediram as gravações. Isso. Assim, e aí pediram as gravações para entender o que havia acontecido e tal. E não tinha essas gravações, né? Então era só transmissão ao vivo. E aí nasceu então essa ideia, foi aí que nasceu então o Camerite, né? A transformação de Veja ao Vivo para Camerite, com esse objetivo de começar a fazer essas gravações principalmente em nuvem. Já iniciou ali os primeiros passos para essa jornada de gravação em nuvem. A gente percebeu uma dor, né, que existia já naquele momento, que era do que adianta você ver. Entendi. E você não poder, na verdade, voltar a imagem, poder analisar e até mesmo agir. Então, você só tinha aquela transmissão. Então, esse foi um movimento que virou a chave para a Camerite dar esses passos na sua jornada. E ao longo desse tempo, foram muitos aprendizados, obviamente. O aprendizado tecnológico e o aprendizado de negócios também, né? Como é que você implementa isso? Exatamente, né? como implementa, como monetizar, qual modelo, o modelo mais adequado. E aí, como você comentou, nós, ano passado, estivemos na ExpoSec, onde nós fizemos o nosso relançamento, né? Então, 2025 foi o lançamento do rebrand da marca Camerite. E nós sempre estivemos voltados à segurança, simplesmente segurança. E agora, com esse nosso rebrand, a gente começou a entender que o nosso novo modelo, né, Camerite, envolve a transformação das imagens. É você agregar valor através de inteligência artificial, né, com as IAs. Então, é transformar as imagens em informação para tomada de decisões, para melhorar a gestão do seu negócio, assim por diante. Então, a gente começou um movimento então mais voltado também à parte de negócios, não apenas segurança. Então, a gente ainda continua, obviamente, com segurança, mas a gente vem escalando o nosso modelo para atender esse público também. Não é mais uma imagem, né? É Não, uma informação. É uma informação estratégica. Exatamente. E aí, com essa aplicação de novas tecnologias, IA, enfim, você consegue tratar essa informação, esse dado e trazer informações baseado nesses dados que são coletados como imagem e tratados com algum tipo de tecnologia de IA, ou analítico de vídeo. É que até então era sempre mais voltado à segurança em si, mas você consegue
O grande diferencial é que você consegue, através de uma câmera, que hoje é utilizada apenas para segurança, você consegue, com essas tecnologias, extrair o valor dessa informação. Então, a gente sai do modelo que até a gente brinca lá, que é o IML digital, né? Que a gente usa a câmera para entender o que aconteceu e a gente passa para agora interpretar essas imagens. Então, a gente sai daquele modelo só tem uma imagem que está gravada, está salva em algum local, no caso nuvem, mas você não tem inteligência por trás daquilo ali. Então, você tem todo um trabalho de E essa inteligência é uma inteligência automatizada, né? Automatizada por um sistema de vocês ali, um analítico. Tá. Isso. Então, a gente, costumeiramente, a gente trabalha com as nossas soluções, né? A gente vai desenvolvendo essas tecnologias. Sabemos, e todos sabem, que existem as tecnologias de borda, que são os próprios equipamentos que têm esse poder de processamento de IA, mas numa escala muito menor. Tá. E a gente tem isso do nosso lado na cloud, na nuvem. Entendi. Falando em cloud, falando em nuvem, né? São coisas interessantes porque, assim, o mundo de tecnologia sempre é cheio dos, não vou dizer modismo, mas tem aqueles momentos, né? Exato. Uma hora você está falando no nosso segmento de analítico de vídeo. A gente já fala de analítico de vídeo há muito tempo. Mas isso era IA? Não é IA? Hoje mas os primeiros analíticos não eram IA, né? Enfim, só para dar um resumo de nuvem. O que é uma nuvem? É um data center? São servidores locais, servidores... Explica um pouquinho, o que é isso? Tentando ser o mais simples possível no conceito de nuvem, porque quando fala de nuvem, o pessoal meio que traz um pouco de assim, onde está a informação, e a gente tem os paradigmas, né, envolvendo isso. Por exemplo, o modelo antigo, tradicional, era que você tivesse tudo muito próximo de ti. Então, vamos pegar uma empresa que tem seu data center, os antigos CPDs. CPDs. Nossa idade sabe que é um data CPD, center. né? Data center. Data center, CPD é uma coisa muito antiga. Então, você tem ali teu servidor. Me lembra aqueles cartão perfurado. Aqueles mainframe. Então, assim, lá atrás existiam os data centers, os mainframes, como você comentou. E hoje é a mesma coisa, porém, eles estão espalhados pelo mundo através de grandes data centers por empresas privadas, né? E você tem esse acesso através da internet, que antigamente você trabalhava local, então você era muito restrito à tua empresa a um espaço físico. Era uma conexão direta entre o remoto e onde está o servidor ali, né? As tecnologias cliente-servidor, né? Isso. Então, saiu do modelo dos mainframes, depois foi para o cliente-servidor. E agora nós temos um modelo meio que mainframe de novo, só que numa outra escala, né? Que é o que a gente chama de nuvem. Então, basicamente são data centers, né? Muito equipamento, muita tecnologia. Muita energia, né? E que você paga pelo uso. Então, no passado, o que você fazia? Você investia, passado / hoje ainda tem muito disso, e faz parte do negócio, depende muito do contexto onde você está inserido, mas você investe em infraestrutura. E ao invés de você hoje colocar esse ambiente conectado, né? Você com muita internet, banda larga, e essa evolução foi muito rápida também para nós, você consegue deixar de fazer esses grandes investimentos e fazendo isso bem de forma tranquila, usando esses serviços, né? A Telecom foi muito decisivo no uso das nuvens, né? Isso, antes você tinha banda conexão. Larga, agora a fibra ótica e assim por diante. Então, acesso fácil, barato. Né? Sem a democratização dessa conectividade não era possível. Porém, ainda o modelo tradicional ainda chama muita atenção, porque haja visto que você parte do princípio que, falando um pouquinho de negócio, você vai fazer um investimento e vai amortizar aquele investimento. Quando você vai para a nuvem, você passa a pagar por um serviço. Então, você tem um valor mensal recorrente pagando por aquele serviço. Você não tem que se preocupar com a tecnologia. Exato. Você só tem que se preocupar em pagar. Porém, o que fica muito latente, o pessoal tem percebido isso muito, principalmente em empresas de segurança eletrônica, falando no nosso mundo aqui, que existe um alto custo para manter esses ambientes locais. Desde energia, manutenção de infraestrutura de rede, equipamentos, troca de equipamento, a obsolescência desses equipamentos. Então, toda essa manutenção, ela é cara hoje em dia, e tem um ponto crítico que é a segurança. Investir em segurança, a parte de cibersegurança, é muito caro hoje em dia. Então,
Quando você vai para um data center, você está compartilhando, os caras fazem muitos investimentos porque o negócio deles é aquele. Então, se você é uma empresa de segurança eletrônica, o negócio não é cibersegurança, não é data center, o negócio é segurança eletrônica. Então, você para de perder o teu foco com questões de infraestrutura, rede, internet, assim por diante, e foca no teu negócio. Então, a gente trabalha muito nesse viés. Nós não temos hoje, por exemplo, nenhuma solução nossa roda em local, que a gente chama de on-premises, né? Tipo, vou lá instalar e põe para rodar no teu, dentro da casa do cliente. É 100% SaaS, uma plataforma SaaS. Tá. Legal, interessante. E mas a Camerite, ela tem a sua própria nuvem ou ela é a fornecedora de serviços e recursos que alguma nuvem entrega para vocês? Não, Como é que funciona isso? Nós hospedamos a nossa tecnologia, a nossa plataforma está hospedada em uma nuvem. Que é um serviço. Que é um serviço. Então, eu também não tenho um data center próprio, não preciso ter esse tipo de preocupação, né? E para nós, o que é importante? Que quando a Camerite estando em uma plataforma como a nossa, uma nuvem de escala global, né? Mundial, você passa a ter segurança da informação, você passa a ter resiliência em termos de disaster recovery, né? Essas questões de backup, segurança, acesso. Então, você está respaldado por muitos compliance em termos de tecnologia. Então, você fica mais tranquilo. O que a gente precisa, na verdade, é conectividade, que as empresas hoje, como a gente comentou hoje, está muito acessível e até mesmo de baixo custo. Né? E a criação dos analíticos, a criação da IA. Aí vem a cereja do bolo. Então, assim, quando você trabalha em estruturas locais, você tem poucas câmeras, você tem poucos vídeos, né? Então, quando você vai aplicar a IA, essas tecnologias, você precisa de muito processamento. E esse processamento envolve muito custo, muita máquina. Então, você tem que estar constantemente investindo. Então, isso é também algo bastante preocupante. Então, a gente estando numa nuvem como a nossa, por exemplo, você passa a ter uma escalabilidade, uma flexibilidade e você tem uma previsibilidade de custos. Sim. Antigamente, né, só para dar, os sistemas de vídeo monitoramento eram construídos na base local. Né? Você tem as câmeras e os DVRs, os tais DVRs, né? São os gravadores. O DVR também, eu não gosto muito de falar DVR, mas sim o gerenciador da imagem, né? Sim. Porque o DVR, ele além de gravar, ele faz a gestão das imagens, que câmera 1, câmera 2, entrada de alarme e tal. Então, porque antigamente, até mais antes, né? Quase perto dos CPDs ali, era a tal das matrizes, né? As matrizes, aqueles sequenciadores, enfim, aquilo tudo é gestão de imagem. E aí o gravador era o time-lapse, né? Aquela coisa bem antiga, não sei nem se o pessoal aí conhece, mas enfim, eram videocassetes, né? Específicos. E aí veio a tecnologia digital, tal, e aí veio o DVR. Então o DVR, além de fazer a gravação digital, ele é um gerenciador das imagens locais lá. E aí hoje nós temos DVRs com um analítico de vídeo já implementado, tal. Mas isso aí é o que a gente chama de inteligência artificial local. Aí você tem a de borda e aí você tem a da nuvem, né? Vamos dizer assim, do data center. Mas hoje a gente usa muito ainda o DVR digital, né? Por que o pessoal não migra para a nuvem? É uma questão cultural, uma questão de achar que é muito caro? Como é que está a visão da Camerite em relação a isso? Então, falando um pouquinho complementando o que você está falando do DVR. DVR foi o primeiro movimento de digitalização de vídeo, né? Sim. Então, começou lá atrás, há mais ou menos 10 anos atrás, você tinha basicamente as câmeras analógicas conectadas nos DVRs para fazer a gravação. Então, era apenas uma câmera mandando o dado e aí o DVR ele tinha que comprimir aquela informação e salvava ali local. Era Exato, isso. Depois, com o advento da internet, com essa questão toda, veio os NVRs, né? Que é o networking para fazer essa parte de ter as câmeras IPs. Colocar a portinha RJ45 ali, né? Aí a câmera ela deixa de ser somente uma lente e ela passa a fazer um pouco desse processamento de comprimir, converter e começar a ter uma alta qualidade. Então, você tinha lá no DVR baixa qualidade de imagem, tudo analógico, você passa para as câmeras IPs já com uma certa tecnologia, e aí vem o advento do NVR, que é hoje muito utilizado.
E agora você tem alguns que ele chama de AI NVR, que daí também são esses que possuem um certo processamento já... Com um analítico já embarcado. Com um analítico embarcado no NVR. Porém, existem algumas limitações, né, com relação ao processamento desses equipamentos. Se você tiver um NVR com 8 canais, 8 câmeras conectadas, IP e tal, com grande, sei lá, com 4K, Full HD, com qualidade boa, muito provavelmente você vai ter uma restrição no NVR. Ele não vai conseguir processar tudo isso. Então, para sistemas de real-time, não funciona, porque ele tem uma latência muito grande de processamento. Então, para isso, você precisa da nuvem. Então, você precisa fazer essa transferência, mudar do NVR e começar a partir para a nuvem, para você ter um autoprocessamento. Depende do contexto. E a pergunta que tu fez, como é que o mercado ainda é muito DVR, eu ainda acho que é o modelo tradicional. O pessoal ainda tem um certo resquício com relação a onde está meu dado. A questão do investimento, eu só pago uma vez. Então, ele vai comprar um DVR, ele vai pagar, eu vou chutar um valor, tá? R$800, um DVR de 4 canais, deve ser por aí o preço hoje médio. Posso estar errando o valor, mas vamos colocar por R$800. Um exemplo. E ele fala, paguei uma vez e deu, não tenho mais preocupação. Ele só vai sentir os efeitos disso quando ele precisar realmente. Porque ele está naquele modelo antigo de eu tenho uma câmera, é o meu IML digital, e agora as coisas começaram a mudar. A partir de pós-pandemia, que entrou a questão das portarias remotas, começou então a entrar também a questão de desenvolvimento, a parte de software das IAs. Verdade. Então sai do mercado de ser muito reativo para um mercado mais analítico. Exato. E aí o analítico não funciona nesse modelo. Então, mas vai muito das pessoas entenderem a grande sacada disso, né? Então, hoje, cada vez mais a gente procura, por exemplo, ter uma sensação de segurança. Então, claro que as pessoas... eu tenho uma câmera na porta da minha casa, acho que o bandido vai lá e não vai fazer nada. Uma coisa que sempre me chamou a atenção, que eu acho que passa às vezes despercebido, é que além de você ter uma câmera, você vai ter o DVR, você tem um equipamento que está no mesmo local, vulnerável. Os bandidos hoje, eles entram nos condomínios e a primeira coisa que eles levam é o DVR. Se ele sabe que tem câmera, ele vai procurar o DVR. Então ele vai quebrar ou ele vai levar. Exato. Então, assim, e se não tiver uma gestão que aí envolve mais custos, de ficar tirando aquele dado de lá, levando para outro lugar, copiando, enfim, é uma trabalheira que não faz mais sentido nos dias de hoje. Exato. Então, é um pouco também do próprio mercado de segurança eletrônica começar a cultivar um pouco mais a questão da nuvem, porque fala-se muito em vender serviço de instalação. Na minha visão, acho que está passando por uma mudança, um mindset muito forte no modelo de segurança. Acho que veio muito a calar em 2024, onde tivemos aí um número bem grande, aí 14 bilhões o mercado movimentou de segurança eletrônica. Foi verdade. E que eu acho que a gente percebe isso na ExpoSec 2025 pelo volume de pessoas que lá estiveram. Então, está muito ligado a essa questão do quanto o mercado está se movimentando. E eu acredito muito que cada vez mais as empresas de segurança eletrônica elas estão buscando uma mudança desse modelo, saindo do simplesmente eu instalo uma câmera e vai embora. E vai vender contrato de manutenção. Ele vai vender o contrato de manutenção e ele vive assim, novos clientes. Exato. Ele não pensa em fidelizar. E eu tenho visto muitos buscando o que nós, Cambrite, fornecemos para os nossos clientes, né, os nossos parceiros, que é a busca de uma receita recorrente. E a receita recorrente ela remete a um relacionamento ativo com o cliente. Então, você deixa de ser aquela coisa mais reativa, só te vendo equipamento e vou te dar manutenção, mas agora eu vou começar a melhorar o meu relacionamento. Eu quero manter a minha base de receita recorrente. Com isso, você vai ter mais previsibilidade, você vai ter mais escalabilidade, assim por diante. As centrais de monitoramento, né, que hoje são mais centrais de vídeo monitoramento, né, aquela que dispara o sistema de alarme no local e a pessoa faz toda a verificação através de câmeras, em vez de mandar lá o apoio local, enfim, o monitor externo, eles ganham bastante com isso, não é? Porque a ideia não é vender o produto, vender contrato de manutenção da instalação que fez ou do serviço, mas é vender o serviço de segurança como um todo, não é? Ou seja,
É esse paradigma que eu acho que tem que mudar um pouco no mercado dos integradores, das empresas instaladoras, que ela não está vendendo uma câmera, ela não está vendendo um sistema de alarme, ela tem que estar vendendo um serviço. Porque o cliente não quer comprar câmera. Não. Ele está comprando o quê? Olha, me assaltaram aqui, o que você pode me resolver? E aí tem que ser nesse discurso que eles têm que entregar. Não, e não o discurso, não, eu tenho câmera aqui, marca XYZ, o outro o mais barato ganha. Eu assim, quem já passou por uma experiência ruim de ser assaltado, de ter um bem roubado, enfim, sabe, começa a dar um valor diferente à segurança eletrônica. Sim, Isso é fato. Uhum. Eu vejo alguns casos, por exemplo, o pessoal fala, faz um seguro da casa, não está muito preocupado com o bem material. Então faz o seguro da casa e se der algum problema a gente aciona e assim por diante. Mas quando vai para uma questão mais física, de pessoal, aí a coisa começa a complicar. Exato. O que eu tenho percebido, e como eu falei agora há pouco, sobre a questão do IML digital. Eu sempre faço essa analogia que é o seguinte, antes era só a câmera fazendo... E o pessoal fala câmera de segurança. Não é, não conheço câmera de segurança, conheço câmera. Ela só grava. Exato. Então acontecia um evento, um episódio, você ia lá, acessava a câmera para ver quem fez. Ou seja, aconteceu, eu vou analisar o que aconteceu. É investigativo. Exato. Apenas isso. Aí vieram os alarmes físicos. Qual foi a grande mudança com o alarme, né, com o sensor? Agora ele vai dizer assim, olha, está entrando na tua casa. Exato. Então agora você tem um cara dizendo que está entrando e você tem a câmera para dizer quem foi. Exato. E agora nós estamos na terceira onda, que é a onda que precisa da nuvem por causa do alto processamento. Que é o seguinte, agora com as IAs eu vou ser mais preventivo. Preditivo, né? Eu vou prever o que está acontecendo. Eu vou me antecipar, eu vou evitar que aquilo aconteça. Não vamos, claro, dizer aqui que é 100%, que nada é 100%, mas você saber que tem alguém rondeando a sua casa, você saber que tem alguém ali no tempo parado, enfim, com esses analíticos, você consegue, aí sim, agilizar a tua central de monitoramento. Exato. O teu operador lá, o cara que trabalha lá na frente dos computadores, a segurança ostensiva que vai no local, ela tem que ir primeiro sabendo do que está se tratando, ter informações já do que está rolando. Então, se ela tiver acesso à imagem, melhor ainda. Na prática, ele já vai chamar já o órgão público. Porque se ele já está vendo algo suspeito... Dependendo do que for, já aciona as forças de segurança. Exato. E hoje, com a nova lei, eles são obrigados a atender, né? Exatamente. Então, quanto mais informações ele tiver, e evitar os falsos positivos. Que o alarme em si... Então, assim, a gente está vendo muito assim, das integrações de alarme com os VMS, que não são os portais. Legal. Então, isso tudo tem colaborado para que as centrais de monitoramento agreguem mais valor. Aumenta a eficiência, a eficácia, falou, né? A eficácia deles, o cliente quer saber de sentir mais segurança. Segurança dele, é lógico. É isso que ele está comprando. E a gente também, olhando para esse modelo todo de tecnologia, a gente olha também as questões que não são só segurança, que eu estava comentando agora há pouco. Claro. Que você consegue agregar mais valor. Então, pensa você tendo você é empresário, dono de uma loja, enfim, de um pequeno varejo, enfim, uma empresa até grande, uma indústria. Você tem câmeras para verificar a questão de segurança, mas você pode fazer outros tipos de analítica com a mesma câmera. Você tem uma imagem, né? E aí, com aquela imagem, você vai transformar a informação que você precisa. Uma imagem fala mais que 1000 palavras. Né? Então, eu acho que esse movimento que começou a partir de 2023 para 2024, ele vem cada vez mais tomando o seu lugar ali na segurança eletrônica. O que tem feito o pessoal agora, os nossos parceiros principalmente, a mudar um pouco esse modelo, que é o modelo tradicional, vai muito do que eu entendo que é a questão do próprio mercado, a concorrência. Antes você não tinha tanta concorrência. Então, sim, se você está focado só em vender câmera e fazer projetos locais, estou fazendo um projetinho, estou vendendo um projeto de instalação, como a gente comentou agora há pouco. Hoje tem muita gente fazendo isso. Então você vai brigar por preço. Quem fizer o preço mais interessante vai acabar fazendo o projeto. Então, a gente tem que sair deste modelo para um modelo de recorrência. E a recorrência só vai acontecer se você tiver um relacionamento ativo com o teu cliente. Então você sai do projeto de instalação, sai somente da venda da câmera e você vai vender o serviço. Você vai agregar valor com as imagens. Para isso você precisa parar de ver e começar a entender a imagem. Então, assim, e para isso também tem uma questão do custo atrelado a tudo isso. Então, nós aqui da Camerite temos um foco muito grande nessa questão, estabelecer permitir com que essas empresas façam o que elas têm que fazer, que é a segurança eletrônica, sejam provedoras de soluções de tecnologia, inteligência,
e com grande escalabilidade operacional. O que é escalar operacional? Hoje a gente vê muito assim, eu quero no modelo tradicional de novo. Sim, sim. Eu tenho aqui um DVR, um NVR com 4 canais e quero subir mais uma câmera. Eu tenho que comprar um novo? A escalabilidade, né? A escalabilidade. Aí eu vou ter que mexer com instalação, vou ter que passar tudo cabo, de novo. Enfim, tem todo aumentar o meu armazenamento em disco, assim por diante. Então, o que a gente quer é facilitar. E hoje o custo está muito acessível. Não é mais aquilo que foi há uns 5, 6 anos atrás. Mas pegando esse gancho, é justamente aí que eu queria chegar agora. Por exemplo, vocês não atendem consumidor final. Não. Vocês estão para atender o integrador, não é? Exato. A empresa que vai lá atender o consumidor. Como é que funciona esse modelo de negócios? Esse é o modelo que nós chamamos de white label, né? Então, legal. Então, assim, como a empresa, né, o nosso parceiro, ele está lá no dia a dia. Ele que está fazendo a venda para o consumidor final. Então, a gente estabelece o quê? Que a gente fornece para ele a tecnologia, ou seja, ele tem que se apresentar lá na ponta como um provedor de tecnologia. Sim. E de uma tecnologia robusta. Sem fazer altos investimentos. Imagina ele tendo que fazer todo um tratamento de imagens, entender de inteligência artificial. Montar a infraestrutura lá. Ficar se preocupando em escalabilidade dessa infraestrutura. Então, ele não tem mais que se preocupar com isso. Então, e também não é simplesmente uma troca de logo, né? Então eu estou utilizando ali. Então ele não vai. Nós, Camerite, nós ganhamos na questão do crescimento dessa rede, dessa malha, dos nossos parceiros. E eles crescem através dessa construção de relacionamento com o cliente na ponta, através de tecnologia. Legal. Então é um ganha-ganha constante. E nosso foco, olhando assim, a Camerite é uma empresa de tecnologia. Como você falou, nós não atendemos o cliente final. Hoje nós temos uma unidade que fala de projetos mais estratégicos, de B2B, mas não é tão voltado à segurança. São projetos de análise de dados, de tecnologias mais avançadas em termos de... Vamos dizer, um outro segmento. Que, na verdade, eles vão começar a se integrar. O nosso grande objetivo... Tudo é dado, né? Tudo é dado. Tudo se integra, né? O IoT, enfim, quando a gente fala em IoT, uma câmera é um IoT. Ou seja, quando você está falando de uma monitoração em via pública de incêndio, de alagamento, tudo pode ser integrado. Tudo pode ser integrado virando uma informação, um dado que vai cair numa nuvem. Né? E hoje é muito a brincadeira do entra e sai na Kombi, né? Então, você está falando de VMS, você vai lá, vai acessar um aplicativo XPTO. Certo. Você vai falar de controle de acesso, tem lá o software do cara que vendeu o controle de acesso. Você vai falar do alarme, você vai ter lá os centrais. As caixinhas ali. As caixinhas, tá? Então, cada um no seu quadrado. Então, nós, a Camerite, na verdade, nós queremos... integrar tudo isso. Tudo isso está integrado numa única plataforma. Então, é como se fosse um ecossistema mesmo. Então, isso tudo integrado, gerando uma base gigantesca de imagens, de dados... Aí, aplicando a inteligência artificial em cima disso tudo, a gente consegue trazer mais valor para o nosso cliente. E vocês firmam um contrato com esse integrador? Como é que é? Um contrato por cliente ou existe um contrato de parceria? Como é que funciona? Ele adquire nossa plataforma, né, o contrato nosso com a empresa. Ele tem a opção de também contratar um aplicativo, de ter um aplicativo personalizado para ele. Tá, entendi. Então, assim, ele não vai usar o aplicativo com a logo Camerite também. Ele vai ter a plataforma com a logo dele. Os bastidores é a plataforma Camerite, obviamente. E vai também ter um aplicativo com a cara dele, com as cores dele. A logo dele está lá. Que também hoje requer também um investimento. Hoje você vai desenvolver um aplicativo hoje, nada mais nada menos, sai um valor razoável. É caro. Não, o problema não é nem desenvolver, isso. Depois manter aquilo funcionando. Manter e o time to market, né? Quanto tempo leva para o cara ter tudo isso? Exato. E sair já vendendo e já tendo essa tecnologia disponível. Então a gente tem tanto o aplicativo customizado, nós temos a plataforma, nós temos o nosso suporte para com os nossos parceiros de negócio. Então, e aí o nosso foco é cada vez mais estar atualizando e trabalhando em novas demandas e tecnologias vão surgindo, a gente vai desenvolvendo para entregar isso para o nosso parceiro. E esse parceiro, então, ele fala, bom, eu tenho aqui uma plataforma, não preciso me preocupar com isso. E ele foca no relacionamento e trazer novos negócios. Muito bom, legal. Cara, Vinícius, show de bola. Acho que foi muita informação. Bastante. Bastante informação. Quase uma aula, né? Foi quase uma aula. Como a gente até nos bastidores aqui a gente conversou, para falar, dá uma aula porque é importante o mercado conhecer
o que a Camerite faz? Porque a Camerite trabalha com tecnologia, mas e daí? Qual é a tecnologia que ela trabalha e como isso pode... Então é importante a gente falar um pouco dessa tecnologia, né? de nuvens, de analíticos Sim. e white label, que acho que são termos que o mercado hoje vem consumindo mais, né? Que é um mercado muito tradicional e ainda... Mas tem mudado, né? Tem mudado bastante, muita gente nova entrando no mercado, que vem de TI, que vem de áreas mais estratégicas, né? Que vê no mercado de segurança eletrônica um mercado bom. Vinícius, obrigado aí pelos seus conhecimentos compartilhados. Espero que a Camerite tenha muito sucesso esse ano. Vamos ter a do ExpoSec 2026. Amanhã, né? Amanhã teremos o Conexão, vocês vão estar lá, Sim. aqui no Centro-Oeste, aqui vai ser show de bola. Obrigado, viu? Grande abraço para você. Obrigado, Carlos. E Cláudio, para vocês que estão nos acompanhando. Amanhã, então, no Conexão ABESE aqui em Goiânia. E em breve também na ExpoSec 2026. Show de bola. Para mostrar toda a nossa tecnologia. Okay? É isso aí, Obrigado. Gente. Terminamos aqui mais um ABESEcast. Esse aqui com bastante informação aí a respeito de novas tecnologias aí e oportunidades de negócio. E espero que vocês procurem aí no Spotify, no canal do YouTube da ABESE, procurar essas informações aqui, que é bem importante para você, que é empresário do segmento de segurança eletrônica, buscar novas oportunidades de negócio para ter um crescimento exponencial, né? Que o mercado de segurança eletrônica ele vem crescendo exponencialmente a cada ano. É isso aí, gente. Muito obrigado e até o próximo ABESEcast. Tchau, tchau.